No âmago do silêncio que habita uma mente determinada, nasce uma verdade atemporal. O poder de dirigir o próprio caminho se revela quando a alma se recusa a aceitar o destino imposto. A jornada da existência não é um acaso navegando na tempestade da incerteza. É o resultado da mente que escolhe, a coração que persevera e da força invisível da fé, não aquela ligada a dogmas, mas a uma crença inabalável na própria capacidade de transformar o ordinário em extraordinário. Assim como Edison, banhado em horas insones, piscava para a escuridão do fracasso até que a luz da lâmpada se tornou legado imortal, nós também carregamos dentro de nós a centelha que pode incendiar o mundo. Não existe acaso no sucesso. Há uma lei universal, tão precisa quanto as órbitas dos planetas, e essa lei atende pelo nome da mente mestra, uma força que Napoleon Hill dedicou a desvendar e que hoje pulsa mais forte do que nunca. A mente é o campo fértil onde se semeiam as sementes da realidade. Cada pensamento é uma semente poderosa que germina no terreno da crença. Não apenas um exercício vazio ou mera filosofia escapista, mas uma ciência do espírito, comprovada pelas trajetórias daqueles que ousaram pensar grande. Henry Ford, um homem que moldou o século XX, não construiu sua fortuna de ferro apenas com máquinas, mas com a mentalidade invencível de um visionário que entendeu que o sucesso nasce antes no plano mental, quando se visualiza com clareza absoluta o que se deseja. Mentalidade é o campo de batalha onde se trava e se ganha a guerra pela prosperidade. Ela demanda que você elimine as vozes internas que sussurram desistência, que abafem o ruído do medo e da dúvida com a frequência da convicção. Isso é mentalidade. A crença inabalável que impõe a si mesmo um destino superior, assim como Lincoln acreditou na unificação de um país dividido contra todas as probabilidades. A clareza cristalina é a luz que corta a névoa da confusão e revela o caminho para a visão. Sem ela, mesmo o mais feroz impulso perde-se em labirintos de procrastinação e distração. Carnegie, um dos gigantes do empreendedorismo, dizia que gastar tempo para definir um objetivo é o primeiro passo para conquistar qualquer coisa que vale a pena. Essa clareza não é apenas um plano ou uma lista de metas, é a percepção viva, vibrante, que transforma desejos em precisões e incertezas em ações. É a lente através da qual enxergamos o futuro que queremos criar, não desviado por dúvidas nem desviado por opiniões externas. É um foco que se mantém firme mesmo quando o mundo ao redor parece conspirar para o abandono. Clareza é força em sua forma mais pura. E quando sua mente encontra essa clareza, a visão começa a pulsar no peito como uma chama indomável. A visão não é um sonho passivo de possibilidades levianas, mas um mapa vívido desenhado no coração, guiando cada passo na direção do propósito. Walt Disney não criou apenas personagens, ele fundou universos inteiros com a visão de um mundo onde a imaginação reina soberana. O propósito é a bússola que dá sentido a cada esforço, a cada sacrifício, o motivo que mantém os olhos fixos no horizonte, mesmo sob a pressão esmagadora da dúvida e do cansaço. Propósito é o que transforma a jornada em legado. Ele nos exige coragem, essa virtude que emerge sempre que a alma se recusa a aceitar menos do que aquilo para o qual foi feita. Disciplina é o aço invisível que molda a matéria-prima da intenção. Sem ela, dinheiro, talento e ideias simplesmente evaporam como fumaça ao vento. A disciplina é o exercício diário da vontade, o compromisso férreo com ações consistentes, mesmo quando o entusiasmo desaparece e o esforço exige mais do que o corpo quer doar. Napoleon Hill nos ensinou que a fé aliada à disciplina cria uma força irresistível. Porque sem disciplina, até a mais ardente convicção pode ser desfeita na primeira adversidade. A disciplina é a senda onde os gigantes se diferenciam dos sonhadores. Cada dia iniciado com propósito é uma vitória contra a tentação do descanso prematuro e a desculpa vazia do amanhã eu começo. Ela é o motor silencioso por trás dos maiores feitos. Quando o motor do propósito abastecido pela disciplina se põe em ação, nasce a mais poderosa das forças, a ação. Não mera movimentação estéril, mas passos decisivos e intencionais que levam as ideias e planos do papel para a vida real.
Ford não esperou pela perfeição, ele agiu, corrigiu, melhorou e avançou, porque a ação sem hesitação é a única linguagem que o universo entende e que abre portas que parecem trancadas para sempre. A ação é a movimentação da fé em forma física. É o convite que fazemos ao destino para que nos acompanhe, pois o universo não premia os que apenas pensam, mas os que fazem. Porém, mesmo a mente mais clara, a visão mais forte e a ação mais determinada encontram resistência. Vidas mudam, ventos rolam, obstáculos surgem. Nessas horas, a gratidão se torna a armadura invisível. Gratidão não é um mero ato, sentimento, mas a decisão consciente de reconhecer que cada passo, cada desafio, são peças essenciais na construção da estrada que leva à realização. Walt Disney, mesmo em meio ao caos das falências iniciais, manteve uma profunda gratidão pela oportunidade de criar, aprendendo e crescendo com cada revés. Gratidão promove resiliência, transforma derrotas em lições e alimenta a força interna para continuar avançando. Adaptabilidade entra em cena como a inteligência do guerreiro que sabe mudar a tática sem perder o objetivo. Henry Ford nos mostrou que a rigidez afunda, enquanto a flexibilidade nos molda para enfrentar as tempestades da economia, da inovação e da vida. A adaptabilidade é a arte de modificar o trajeto sem jamais abandonar o destino. É a mente que se ajusta, ressignifica e encontra novas portas onde antes só via muros intransponíveis. Ser adaptável é ser um mestre da mudança, canalizando o fluxo da vida a seu favor, não contra ele. Essa resiliência que nasce da gratidão e da adaptabilidade é o verdadeiro alicerce do sucesso duradouro. Ela é a capacidade de resistir à pressão do fracasso, de erguer-se mais forte após cada queda e de continuar avançando quando muitos sucumbem. Abraham Lincoln enfrentou rejeição, desespero e quase destruição pessoal, mas sua resiliência lapidou um legado de liberdade e coragem que ecoa até hoje. A resiliência nos ensina que não importa quantas vezes caímos, mas quantas vezes escolhemos levantar para continuar o caminho. É a marca indelével daqueles que deixam um legado e mudam o mundo. Finalmente, o aprendizado contínuo é a chama que mantém viva essa jornada. Nenhum gigante do passado descansou sobre seus louros sem buscar aprender e evoluir. O aprendizado é o combustível que mantém o cérebro e o espírito afiados e relevantes em uma realidade que não para de acelerar. O aprendiz reconhece que cada experiência, cada erro, é um degrau na escada que conecta o presente ao futuro brilhante. Ele entende que o conhecimento não é um destino, mas uma viagem sem fim, uma tocha passada aos que virão depois, formando assim a verdadeira prosperidade, aquela que constrói não só riqueza, mas legado. Essa é a essência do Salmo 23, reinterpretada sob a lente do crescimento pessoal e da filosofia atemporal de Napoleon Hill. Um salmo não de resignação, mas de poder, que guia o homem a pastagens verdejantes no reino da mente, às águas tranquilas da clareza e do propósito, conduzindo-o mesmo pelas sombras das dificuldades com a confiança inabalável de quem caminha com os maiores líderes e visionários da humanidade. Aqui não há tormenta que não possa ser enfrentada, não há escuridão que não se renda à luz da visão, e nem caminho que não se percorra com a disciplina da ação constante e a força do legado. Avançar é a única opção quando se entende que o controle da própria vida não está nas mãos do acaso, mas na força da mente que ousa enfrentar o desconhecido todos os dias. A mentalidade que abraça esse desafio é uma arquitetura invisível que sustenta todo o edifício da realização. Ela não é moldada em conforto ou complacência, mas nas chamas da adversidade, alimentada pelo fogo da persistência. Como fortes imponentes erguidos sobre rochas sólidas, sua mente deve ser construída sobre fundamentos inabaláveis, objetivo definido, fé inquebrável e um sistema interno que não aceita o não posso como resposta. Cada pensamento, cada palavra sussurrada a si mesmo deve ser uma afirmação de poder e possibilidade, não uma lamentação da dificuldade.
Este é o espírito que perpassa as vidas dos grandes que vieram antes, um espírito que não age com base em esperança vazia, mas em convicção fervorosa. Henry Ford redirecionou suas falhas iniciais não como sinais de desistência, mas como mapas para novas estratégias. Thomas Edison, diante das milhares de tentativas frustradas, enxergava cada erro como um passo para a invenção final. Sua crença não era mágica, mas a alavanca que move montanhas dentro da mente humana. Essa crença inabalável em si mesmo é a fundação essencial da prosperidade que Hill identificou. Ela é o filtro que transforma a intenção em realidade. Quando essa crença se torna a voz que guia suas ações, o mundo externo não mais dita limites, mas se curva à força interna. Mas a crença cômoda, aquela que se nutre apenas de sonhos vazios, não basta para quem deseja criar um legado. É preciso clareza, uma visão cristalina que atua como lente de aumento no fogo da convicção. Clareza é mais do que visualizar o destino, é o processo de esculpir cada detalhe desse caminho, até que ele seja tão real na mente quanto o chão sob nossos pés. Carnegie, mestre da persuasão e do sucesso, recomendava que objetivos fossem claros e específicos, porque a mente humana responde melhor a imagens definidas do que a nebulosas aspirações. Imagine o farol na costa, firme e brilhante, guiando os navios perdidos em meio à tempestade. Assim é a clareza, a luz que salva do naufrágio da falta. Dúvida e da indecisão. Sem clareza, até a mais ardente fé pode se dispersar como fumaça ao vento. Esse foco nítido é a base para que a visão tome forma. Uma visão que não é um sonho vago, mas uma imagem pulsante de poder no coração. Um chamado irresistível que convida à ação. Walt Disney criou um império porque sua visão foi maior que as críticas, maior que as dificuldades financeiras e maior do que o medo do fracasso. O propósito é a voz que emerge dessa visão, que dá significado e sustenta a alma quando as forças naturais da desistência tentam dominar. Propósito é a razão para existir que transforma a rotina em revolução interior, o trabalho em missão e o cansaço em combustível para a resistência. Aquele que caminha com propósito não se perde nas distrações nem nas opiniões alheias, pois sabe claramente que a jornada é sua e sua missão é maior que qualquer tropeço. Disciplina chega como a guardiã da nossa promessa interior, o sistema rigoroso que mantém a mente e o corpo alinhados com essa visão ardente. Lincoln, que enfrentou adversidade após adversidade, mantinha uma rotina disciplinada de estudo e reflexão, usando essa prática para manter a mente clara e o coração firme rumo à sua missão de unificar a nação. Disciplina não é apenas autocontrole, é a decisão constante de escolher ações que alinham o presente com o futuro desejado, descartando as tentações momentâneas e a procrastinação. É a armadura invisível que protege a mente das distrações e fortalece o compromisso com o crescimento. Quando a disciplina se transforma em ação, vemos a verdadeira materialização do poder da mente. Ford não esperava condições ideais. Ele entendia que o ato de agir, mesmo que imperfeito, cria condições para o sucesso. Ação é a linguagem ativa da fé e da visão. É deslocar-se do plano mental para o mundo concreto. Sem ação, até o mais belamente pensado plano permanece um sonho vazio. Agir é afirmar domínio sobre o destino, porque o universo somente entrega ao movimento. A vida testa os comprometidos, fazendo-os enfrentar as sombras da incerteza e da dificuldade. É nesse cenário que a gratidão emerge como uma força restauradora, uma luz interna que transforma dores em aprendizado e revés em fertilidade para o crescimento. Walt Disney, mesmo em meio às dúvidas e perdas, cultivava a gratidão, pois sabia que agradecer pelo caminho percorrido e pelas lições recebidas é um ato poderoso de alinhamento com a abundância e a esperança. Gratidão é a chave para manter a alma leve e fortalecida na caminhada árdua do sucesso. Aliada a essa força, a adaptabilidade se desenha como o dom da inteligência que aprende a dançar com o imprevisto, a transformar obstáculos em oportunidades. Ford, diante das grandes revoluções industriais, soube reinventar processos e ajustar rotas, mostrando que a rigidez não é sinal de fraqueza,
mas de sabedoria estratégica. Adaptar-se é aceitar o movimento como parte essencial do progresso. É redirecionar o curso sem perder o destino, transformando desafios em trampolins. Essa flexibilidade protege e fortalece a resiliência, a virtude dos que se levantam após cada queda, dos que aprendem com as dores e desvirtuam o fracasso em força invencível. Lincoln, cuja vida foi marcada por rejeições e fracassos, tornou-se um símbolo eterno porque sua resiliência era maior que qualquer obstáculo. Resiliência é a expressão do espírito inflexível, a voz interna que diz recomece quando tudo parece perdido. É ela que constrói os gigantes e os legados duradouros. Finalmente, o aprendizado constante é o motor que mantém viva a chama do crescimento. Nenhum dos grandes nomes que inspiram nossa história parou de estudar, reinventar e ampliar sua visão. Edison, Carnegie e Disney, eternos estudantes do mundo e de si mesmos, que compreendiam que o domínio sobre a vida implica uma constante expansão do conhecimento e da consciência. Aprender é renovar o espírito, é garantir que a prosperidade não seja efêmera, mas se transforme num legado que atravessa gerações. O Salmo 23, revisto sob a perspectiva do mestre Napoleon Hill, deixa assim de ser apenas um cântico de conforto para revelar-se um manifesto do poder interior, da determinação e da transformação consciente. A verdadeira prosperidade começa na mente que escolhe o controle, que acende o fogo da clareza e do propósito, que trabalha com disciplina e coragem e que encara cada desafio com gratidão e resiliência. A direção da vida é uma escolha interna e contínua, um comando firme e inabalável da alma sobre o destino. O legado é o resultado inevitável dessa jornada, uma marca eterna que transcende o tempo e inspira os que virão depois. Invista nesta revolução silenciosa que começa dentro de você. Desperte o gigante que habita em sua mente e permita que seus passos sejam guiados por esta sabedoria ancestral atualizada para a ação no mundo moderno. Caminhe com a convicção dos maiores líderes. Não espere pelo acaso, pois a verdadeira mudança é forjada por aqueles que decidem agir, resistir e deixar uma marca que jamais se apagará.